Eu hoje joguei tanta coisa fora. Eu vi meu passado passar por mim, cartas e fotografias, gente que foi embora. Essa é uma parte da música Tendo a Lua, dos Paralamas do Sucesso, um grande sucesso inclusive. E eu quero conversar com vocês sobre a letra da música Tendo a Lua e também sobre o mito de Ícaro, já que a letra faz referência direta ao Ícaro. E a gente vai entender por quê. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal e também está no YouTube. Ou melhor, você está no meu canal no YouTube e também está no meu Instagram, Rodrigo César Psi. Bora tomar um cafezinho? Delícia, hein? Seguinte, para quem está chegando agora, bem-vindo. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou Rodrigo César, sou psicólogo junguiano e quero agradecer todo mundo que está curtindo, compartilhando os vídeos, se inscrevendo, me seguindo, porque quando você comenta o vídeo, quando você dá like, esse conteúdo chega para mais pessoas que sempre procuram a respeito de uma determinada temática. Então o algoritmo ele impulsiona esse vídeo para chegar para mais pessoas. Então você também está ajudando não só o canal, mas também as pessoas a chegarem a esse conteúdo. E por causa disso, hoje eu quero chamar vocês de Sunshines. Olá, Sunshines, em homenagem ao meu querido Uriel Ferreira, a quem eu sempre chamei de Sunshine, quero chamar vocês também de Sunshines. Então toda a minha base aqui de inscritos e seguidores vão ser os meus Sunshines. Eu lancei esse desafio ano passado para saber como que seria e eu bati o martelo hoje. Vocês são meus Sunshines, embora a gente hoje vai falar de lua. Vamos lá. O que eu acho, né, dessa música Tendo a Lua? Eu acho que eu amo essa música porque era da novela Vamp, eu era uma criança, um adolescente ali crescendo diante da novela Vamp, foi quando eu tive contato com essa música pela primeira vez. Eu acho muito interessante porque ela já começa dizendo assim: eu hoje joguei tanta coisa fora, eu vi o meu passado passar por mim, cartas e fotografias, gente que foi embora, a casa fica bem melhor assim. Ou seja, a gente está falando desse momento de limpeza, que de novo, né, ontem eu fiz uma live sobre a música Busca a Vida, também dos Paralamas do Sucesso, e dentro dessa live eu mencionei um aspecto sobre o Herbert Viana, que é o compositor das duas músicas, né, Tendo a Lua e também Busca a Vida. A Carla Zambianco, sua linda, saudade de você. Seguinte, o Herbert Viana, ele compõe, né, as duas coisas, né, as duas músicas, dizendo sobre as coisas da vida. Então a gente pode levar isso pelo lado real, concreto, literal, ou seja, eu joguei tanta coisa fora, ou seja, eu fiz uma faxina em casa, né? Como lá no Busca a Vida também, que está passeando pelas estrelas, está saindo para ver o céu. Mas na verdade, a gente também pode levar isso de uma maneira simbólica. Quando eu vi a música Busca a Vida ontem, né, eu já lembrei logo de Tendo a Lua. Eu quis compartilhar as duas, porque aquela eu faço uma associação com o mito do Orfeu, de não olhar para trás, e aqui eu faço, né, já que a gente está meio que num podcast motivacional, né, porque os vídeos acabam sendo uma espécie de podcast, né, e motivacional ainda, né. Então, assim, eu quis trazer para vocês esse aspecto de Tendo a Lua, porque é uma música que é bem metafórica, é uma música que vai falar de aspectos importantes de rever a vida, de ver as besteiras que a gente fez, mas também de aprendizado daquilo que a gente vivenciou, dos erros que a gente vivenciou. Então, quando ele diz, eu hoje joguei tanta coisa fora, eu vi o meu passado passar por mim, cartas e fotografias, gente que foi embora, a casa fica bem melhor assim. Ou seja, a gente tem apego, né? Eu mencionei esses dias numa live que a gente tem tudo catalogado, mágoas e ressentimentos catalogado igual a Biblioteca Nacional, né? Cheia de catálogos, cheia de prateleiras, cheia de obras, cheia de situações, né? E a gente tem aquilo catalogado e sabe de cabeça, de cor, cada uma dessas situações. Só que às vezes a gente tem dificuldade de seguir em frente, né? Não necessariamente a gente precisa jogar cartas fora, as fotografias fora, mas a gente pode pensar nesse movimento simbólico que seria dar menos importância para aquilo, para a gente conseguir criar novas situações. E quando a gente fala de gente que foi embora, pode ter ido embora por N motivos, né? Porque foi de arrasta para cima, partiu dessa para melhor, né? Vamos dizer assim, gente, eu sou debochado, né? Vamos dizer que a pessoa faleceu. Ai, gente, olha, dá vontade de começar a live de novo. Mas enfim, vamos embora, vamos seguir aqui. Às vezes a pessoa faleceu e a gente tem aquele apego porque sim, são pessoas e a gente tem um sentimento, a gente tem emoção, a gente tem carinho. E a gente não precisa se desfazer disso.
mas a gente também não precisa ficar apegado e só utilizando aquilo, só revivendo aquela dor, aquela lembrança, aquela saudade. A gente vai caminhando para elaborar o luto. Mas quando a gente joga literalmente fora uma coisa, a gente está abrindo espaço na casa para o novo. Né? E aqui que ele está falando, a casa fica bem melhor assim. A casa, nosso espaço, mas também aqui dentro. Quando a gente se desfaz emocionalmente de algumas coisas que nos atravancam, que nos prendem ao passado, o Daguito Rodrigues, ele tem no livro dele, Vozes na Rua, um texto sensacional, já mencionei isso. No livro dele, eu faço um review no canal sobre o livro dele, Daguito Rodrigues, Vozes na Rua, onde ele fala sobre a saudade, que a saudade ela tem sua função, mas ela também é inútil em muitos casos, porque ela não permite que a gente prossiga, mas que a gente fica ali preso naquele sentimento, naquela nostalgia, e a gente não prossegue. A gente não vai para o novo, a gente não parte para experiências novas. Porque a nostalgia daquilo que eu acho que eu tive ou daquilo que eu realmente tive, já foi. E muitas vezes a gente está falando de cartas e fotografias que não são cartas e fotografias, são ilusões, são projeções, são idealizações, são pensamentos, são ideias, são planos que não se realizaram. E que a gente tem que entender qual que é o momento que a gente está vivendo, se a gente vai dar conta de realizar esse sonho, esse plano, essa idealização ou não. Mesmo porque idealização, a gente pode criar essa idealização, essa ideia, mas às vezes a gente fica preso na idealização. E aí que a porca torce o rabo, porque a gente fica vivendo uma vida provisória, né? Que quando eu for feliz, quando acontecer tal coisa, quando tal coisa mudar, quando tal pessoa fizer tal coisa, eu vivo a vida provisória e não vivo o hoje. Eu fico preso no futuro que não existe, que provavelmente não vai chegar, se eu não fizer por onde, mas também eu fico às vezes preso naquele passado. Quando eu esquecer, quando eu mudar, quando eu desapegar, quando eu esquecer do fulano, né? Quando o fulano resolver tal situação do passado, quando me pedir perdão, e às vezes a pessoa não vai pedir perdão nunca, né? E a gente vai seguir, a gente precisa seguir. Precisa, eu estou cagando regra? Não, mas é interessante a gente pensar na possibilidade de seguir, porque a gente vai fazendo as pazes com a gente mesmo e buscando situações que sejam mais interessantes de viver, rumo ao nosso processo de individuação, rumo ao nosso crescimento, rumo à nossa autorrealização, à nossa completude, o nome que você queira dar, né? A nossa evolução, a nossa iluminação, o nome que você queira dar, tá bom? E aí, o Betinho, fala aqui pra gente, né? O céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. E lendo os teus bilhetes, eu penso no que fiz, querendo ver o mais distante, sem saber voar, desprezando as asas que você me deu. Então a gente pode estar pensando aqui que ele pisou na bola legal, né? Se a gente levar aqui mais pro literal, de repente ele teve um Vale Night e fez besteira no Vale Night dele, né? Talvez seja isso, não sei. Mas a gente pode ampliar, pelo menos para esse significado a gente consegue puxar um fio, né? Mas quem é Ícaro? Né? E por que ele está falando que o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu? Porque o Galileu ele está botando realmente o estudo dos astros, né? Ele está lá estudando, tomando na cabeça, porque estão duvidando, falando que ele está inventando aquilo e tudo mais. E, né? Tem uma peça chamada Galileu Galilei. Ou é só Galileu ou é só Galilei? Vamos confirmar, gente, porque às vezes eu passo uma fake news para vocês. Peça Bertolt Brecht, um grande dramaturgo alemão, Galileu. Acho que é só Galileu o nome da peça, hein? A Vida de Galileu? A Vida de Galileu, acho que é o nome da peça. A Vida de Galileu. Essa Vida de Galileu vai mostrar, né, de uma forma bem teatral ali, a história do Galileu Galilei. E aí vai falar sobre os perrengues que ele enfrentou por falar sobre o céu. Mas a gente está falando do céu de Ícaro. E quem foi Ícaro? Ícaro era filho do rei Dédalo. Rei Dédalo é aquele cara que construiu o labirinto para o Minotauro, lá na Grécia Antiga, né? O povo não tinha muito o que fazer, né? Então construiu o labirinto para prejudicar o tal do Minotauro. Mas enfim, eles foram presos, né? Tanto o Dédalo quanto o Ícaro, e para fugir o Dédalo criou asas artificiais para o Ícaro, de penas e velas, né? E parafina, colado com parafina. Então é uma asa que é artificial
E o Ícaro ficou encantado que ele podia voar. E só que ele recebeu o conselho: não voa muito baixo, porque as asas vão bater no mar, vão pegar umidade, vai ficar pesado, tu vai cair. E se você voar muito alto, o sol vai derreter a parafina e as asas vão se desfazer e você vai cair do mesmo jeito. Mas Ícaro escutou? Não, né? Todos nós temos um pouco de Ícaro, que às vezes não escutamos alguma coisa na vida, né? É quando vem um conselho, quando a gente vê os sinais se apresentando, quando a gente tem a intuição e não escuta, né? E aí a gente fala assim, não, mas eu preciso fazer tal coisa, eu preciso desabafar, eu preciso mandar mensagem, eu preciso fazer tal coisa. E tem algo que diz, não faça, mas a gente vai lá e faz. E é quem que está agindo ali dentro da gente? A semelhança com o arquétipo do Ícaro, né? Com a imagem arquetípica de Ícaro. Né? Arquétipos são formas e formas universais de comportamento, né? E as imagens arquetípicas são contos, mitos, lendas, fábulas, dramaturgias que falam sobre personagens que representam esses comportamentos, né? Então esse comportamento de imprudência do Ícaro, esse comportamento de imprudência, ou esse arquétipo de imprudência, por exemplo, a gente pode entender através da história do Ícaro também. Então o Ícaro vai voar para longe e cai, né? Porque o sol, como dito, vai derreter essa parafina e ele vai cair. E ele cai no mar e morre afogado, né? Então, quantas vezes a gente não freia os nossos dedinhos para mandar as mensagens e a gente manda e a gente morre afogado? Porque a gente mete o pé pelas mãos, né? Então, o que o Herbert está falando aqui é: o céu de Ícaro tem mais poesia que o de Galileu. E lendo os teus bilhetes, penso no que fiz, querendo ver o mais distante sem saber voar, desprezando as asas que você me deu. Ou seja, não levou em conta essas asas, né? Desprezou essas asas, desprezou a forma de utilizar essas asas, né? Então a pessoa pisou na bola, né? Teve liberdade e pisou na bola. Então por que o céu de Ícaro tem mais poesia? Porque o céu de Ícaro é possível a gente aprender com a experiência. E tem essa beleza do erro, da experiência, de dar a volta por cima, no caso do Ícaro, volta afogado, né? Aí desce para o Rio Estígio e vai lá para o Hades, né? Mas enfim, o Galileu não, é mais exato, né? É mais métrico, é mais observação, né? E o do Ícaro é poético, é simbólico, né? E quando a gente fala de simbologia na psicologia junguiana, na psicologia arquetípica também, mas na psicologia analítica, na psicologia junguiana, a gente está falando desses símbolos, dessas potências de transformação interna. Por isso que às vezes uma música, um quadro, um livro, um conto, ele tem uma mensagem, uma possibilidade de compreensão comum a todos, mas ele pode alcançar outras camadas nas experiências individuais, porque o símbolo ele pode ter um caráter mais universal, mas ele também tem um caráter muito pessoal. E aí vai cair a ficha, vai fechar a gestalt, vai dar o estalo, vai ter um insight. E aí esse insight, né, essa compreensão, esse estalo, a gente diz que ele é muito mais pessoal, porque aí vai fazer sentido pra gente, e muitas vezes a gente não vai conseguir transformar isso em palavras, a gente não vai conseguir às vezes explicar o que aconteceu, essa experiência que a gente teve, né? Então vamos seguir aqui. Ó, que legal. Gente, desculpa, eu tô com um pigarrinho chato. Tendo a lua aquela gravidade aonde o homem flutua, merecia a visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Então vamos lá de novo. Tendo a lua aquela gravidade aonde o homem flutua, merecia a visita não de militares, mas de bailarinos e de você e eu. Ou seja, quando a gente está falando de militares, a gente está falando de peso, de regra, desse masculino pesado, né? E olha como é alquímico isso aqui. A lua é um símbolo alquímico na psicologia analítica, né? É um símbolo ali da natureza, do universo e tal. E a lua é interessante porque ela tem fases, assim como a gente entende que a vida tem ciclos que se encerram e ciclos que se iniciam, né? E a gente às vezes quer que os ciclos só se encerrem ou só se iniciem, mas ciclos, né? Vamos pensar assim. E a lua também é interessante, porque a lua tem um lado luz, que é quando está refletindo o sol, e um lado sombra, e tem uma hora que ela está totalmente luz e tem uma hora que ela está totalmente sombra, né? E ela mingua e ela cresce. E não é assim o processo da vida, simbolicamente falando, né? Então, a lua, ela pode ser entendida também como um símbolo do feminino,
né? Como essa luz mais suave, né? Porque o Sol ele tem uma luz mais dura, mais forte, e a Lua tem essa luz mais suave. Então ela remete a esses aspectos do feminino. E quando eu digo feminino, eu não estou fazendo uma referência a um binarismo, né? Eu estou falando aspectos dessa maternagem, dessa suavidade, desse carinho. Então, quando a gente fala de ânimos e ânima, masculino e feminino na psicologia analítica, eu acho que hoje em dia é um entrave aí na abordagem, né? A gente falar de masculino e feminino, quando a gente também está discutindo sobre a questão binária e não binária de gênero. Mas vamos pensar assim, metaforicamente, esse masculino é aquilo que propulsiona algo caótico. E esse feminino é algo que recebe algo caótico, processa e devolve algo elaborado, tal qual a ejaculação e gestação, né? Então, se a gente pensar na força de pulsão, de movimento para frente, a gente pode pensar nesse masculino e nessa coisa que acolhe e gesta o feminino. E se a gente olhar para o aspecto simbólico disso, quantas coisas a gente não precisa se lançar para a vida e produzir algo, criar algo, fazer algo. A Lua está muito associada também com a criatividade, né? Justamente porque essa luz dela é mais branda, né? E aí a gente consegue trabalhar melhor aí as nuances, né? E a gente consegue compreender também o aspecto da escuridão. Lembrando que Sol também produz sombra, mas a Lua ela tem fases. A Lua ela remete muito ao aspecto inconsciente, né? Que é esse desconhecido, né? Que está ali. A Lua ela também reflete, ela não tem luz própria, ela reflete. E se a gente pensar de uma certa forma, o nosso inconsciente coletivo seria a luz toda, e a nossa pessoa, nossa psique pessoal, né? É isso que reflete esse inconsciente coletivo, né? Então, de certa forma, está tudo ali engendrado, né? Arquetipicamente, tudo ali simbolicamente, né? E aí quando fala, merecia a visita não de militares, não desse masculino duro, rígido, sectário, sem amor, né? Cheio de regras, cheio de procedimentos, cheio dessa dureza, né? Muitas vezes associada com um lado bélico, inclusive, né? Mas de bailarinos e de você e eu, ou seja, vamos dançar a dança da vida, né? Vamos dançar nessa leveza, já que o homem flutua na lua e o balé também é algo que, né? E aí estamos falando bailarinos no sentido de balé clássico, né? Esse movimento mais suave, né? Mais nobre, não o rock and roll. Não estamos falando de dançarino, estamos falando de bailarino. Bailarino é balé clássico, né? E de você e eu, ou seja, para a gente dançar junto, nessa leveza, já que alguma coisa deve ter acontecido ali, né? E quando a gente fala de Ícaro, Ícaro não teve a oportunidade de ter o aprendizado ali, mas a gente vendo a história de Ícaro, a gente consegue pensar na nossa própria vida e pensar, né? Eu estou querendo ver o mais distante sem saber voar, então eu preciso me preparar para isso. Ou às vezes respeitar as limitações daquilo que eu tenho. Porque às vezes eu não respeito as limitações daquilo que eu tenho e aí eu começo a ver só a metade vazia do copo, sem ver a metade cheia do copo. E aí que está uma grande mudança de paradigma, e isso não é autoajuda. Isso é que a gente está tão habituado a ver só o lado negativo, e aí a gente fica batendo numa tecla só e a gente esquece de ver o oposto. E o oposto é o que está cheio. E o que está cheio é o que a gente vai aproveitar. Parece bobeiro o que eu estou falando, né? Mas sei lá, às vezes a gente... Eu lembrei agora aqui de um exemplo interessante. Tem um filme do Otávio Augusto, agora eu não lembro qual é o filme. Deixa eu pesquisar aqui para vocês. É o bom de fazer live assim, é que a gente tem essa liberdade de pesquisar aqui. Filme Otávio Augusto ganha loteria. Não achei o nome do filme. Não achei. Achei aqui, ó, BMW Vermelho. Acho que é esse o nome do filme, né? Ou bilhete de loteria, não sei. É um filme, acho que é BMW Vermelho, é um curta, eu acho, se eu não me engano, tá? É assim, o personagem do Otávio Augusto, ele joga na Mega Sena, na loteria, e dá o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí chegam na casa dele dizendo que ele ganhou esse prêmio. E ele não lembra que ele jogou. E aí o carro, não é legal ganhar um carro, uma BMW vermelha, não é legal? Só que esse carro começa a ser problema, o que eu vou fazer com esse carro? Entende? Então assim,
para muita gente é legal a metade cheia do copo, mas às vezes a gente está vendo a metade vazia, né? Pô, aluguei uma casa, né? Mas eu vou ter que fazer consertos nessa casa. Vai, mas alugou uma casa, né? Então você pode negociar com o dono da casa, uma série de coisas. Então assim, a gente às vezes se habitua, né, a querer as coisas mais instantâneas, mais prontas, né? E o Ícaro achou que aquela asa instantânea era definitiva e não era, né? Então, começa a pensar assim também, né? É uma sugestão, né? Se eu estou vivenciando um processo e aquilo não está 100% do meu agrado, a gente pode entender aquilo como um ciclo, como sendo transitório também, né? Como um período na nossa vida. Se hoje é o que tem para hoje, a gente vai lidar com o que tem para hoje. E se a gente quiser almejar algo a mais, a gente pode almejar algo a mais. Mas lembrando do conto do Ícaro, de repente eu preciso também entender a lidar com as limitações. E lembrando, né, o mito é muito sábio nesse sentido, porque a gente pode falar assim, a ambição de Ícaro não é a ambição de Ícaro apenas. Porque não só tanto lá em cima na ambição, quanto mais alto, maior a queda, mas também voar muito baixo afoga, pesa, molha e pesa. Então, será que a gente consegue entender a arte da vida em dosar os opostos, em dosar um lado e outro? Eu vi o Valdemar Magaldi falando sobre o processo de crucificação e achei interessante, simbolicamente, porque ele fala que a crucificação é desagradável porque você está preso num lado e no outro. E a gente, às vezes, não quer estar preso nem num lado nem no outro, ao mesmo tempo, porque a gente quer o quê? Polarizar. E claro que a crucificação não é legal, entende? Mas, assim, nos lembra até que é um lado e outro. Porque a gente tem a tendência psíquica a contabilizar, a pensar, né, a considerar um lado ou outro. Mas a gente tem que entender que é um lado e outro. Então, quando a gente faz uma escolha, por exemplo, de alugar uma casa que, porra, eu vou ter, não está pronto, eu vou ter que, ou comprei uma casa, preciso finalizar o acabamento. Tá, mas é uma casa e é uma casa que também precisa de acabamento. Então a gente também pode pensar que é uma oportunidade, sem romantizar, né? Pensar que é uma oportunidade também de fazer algumas coisas mais do nosso agrado. Ah, Rodrigo, mas é casa alugada. Tem um rapazinho que chama Matheus Ilti. Ele é um produtor de conteúdo de decoração. E surgiu para mim esses dias na timeline do YouTube um canal dele. Eu já tinha visto uma coisa ou outra dele, mas aí apareceu assim, a minha casa. E ele vai mostrando a casa dele. Aí você fala, caramba, né? Ele mostra tudo que ele criou ali na decoração, como que ele fez, o que é de um jeito, o que é de outro e tal. E aí ele fala, é uma casa alugada. E quando eu devolver, eu vou ter que devolver meio que do jeito. Mas vale a pena, porque durante esse período que eu moro aqui, eu estou de acordo com aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito. Então, assim, quantas vezes a gente também se abandona porque a gente vai voar baixo, né? E tal qual as asas do Ícaro voariam baixo, molhariam e afundaria. Porque a gente também precisa saber voar alto, mas a gente também precisa saber voar baixo. Mas a gente tem que entender os riscos e limitações de cada momento e saber como é que a gente vai lidar com cada situação. E se a vida coloca a gente para voar mais baixo, como é que a gente vai lidar com isso? Sem se afogar. E se a vida manda a gente lidar lá em cima, como é que a gente vai fazer com isso sem cair? É o tal do equilíbrio entre sucesso e fracasso. A gente tem live aqui, a gente tem vídeo aqui falando sobre sucesso e fracasso. Muitas vezes a pessoa alcança o sucesso sem vivenciar o fracasso. Mas saiba que, de repente, no momento eventual de fracasso, eu vou precisar aprender a lidar, sem ser o fim do mundo também. De repente pode parecer muito fim do mundo, mas às vezes não é não. Tá? Não dá para generalizar, né? De repente para algumas pessoas é o fim do mundo, né? Desculpa, o pessoal tá chegando aqui, tô adorando ver vocês aqui. Um beijo e a tosse é pra mim mesmo. Gente, esse tempo aqui tá me pegando bastante com alergia. Como é que tá pra vocês? Comentem aí. Vocês estão gripando? Eu peguei Covid uns dias atrás, gente. Covid ainda tá circulando, então é interessante a gente reforçar os cuidados e lembrar sempre de vacina. Eu sou time da vacina, total time da vacina. Então vamos lá. Perdão. Ele repete a música toda aqui agora, né? Ele repete, né? A segunda parte da música é a repetição daquilo que já tinha.
Deixa eu ver, acho que não tem nada mais de novo, né? Então, acho que é isso que eu queria trazer para vocês. É uma live mais curta hoje, mas eu cheguei a cogitar de colocar essa live junto com a de ontem no Busca Vida, mas eu achei que a gente ia misturar um pouco as estações, né? Porque aqui a gente está falando muito sobre equilíbrio entre uma coisa e outra, entre voar alto, voar baixo, mas aprender a voar alto, aprender a voar baixo, saber das limitações das asas também, né? E ontem era muito a mensagem de se eu vou seguir em frente, eu não posso olhar para trás. Então confere o vídeo lá também, tá aqui no Instagram, tá lá no YouTube também. Por favor, se inscrevam, Sunshines, no canal Rodrigo César no YouTube. Deem likes, porque isso ajuda muito o canal, né? Eu tenho, assim, um pedido para vocês, gente. Vamos passar logo dos 2.000 inscritos, por favor, né? Visitem o canal, né? Percorram pelos vídeos do canal. Tem playlist, tem vários temas aí. Tem uns 150, 160 vídeos aí para vocês maratonarem e se divertirem, né? Tem aí, recentemente, viralizou um vídeo meu que é A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, onde eu estou falando sobre os aspectos arquetípicos da Hora da Estrela, da Macabeia, né? Então tenho esse conteúdo também. Tenho ali a análise da música Masculinidade do Thiago York. Esse vídeo da masculinidade, né? Da análise da música Masculinidade do Thiago York, eu considero que é um apanhadão geral dos conceitos de psicologia analítica, porque ali eu esmiuço diversos conceitos, porque eu identifico na letra do Thiago York diversas possibilidades de compreensão dos conceitos junguianos. Eu menciono que eu suponho que ele tenha feito terapia com alguém da psicologia analítica, mas não posso afirmar, também não perguntei. Pelo tipo de vocabulário que ele usa, pelo tipo de construção e por ele começar a música falando a palavra ânima, né, que significa alma, que significa o lado feminino na psique masculina, né, o contraponto feminino, né, de energia feminina, né, e quando a gente está falando de genitália, a gente está falando de suavidade, de amorosidade, de compreensão, de acolhimento, de maternagem, de N coisas, né? Porque no nosso desenvolvimento enquanto pessoa que se identifica com o gênero masculino, talvez a gente tenha que, porque culturalmente a gente aprendeu algumas coisas, né? Socialmente a gente aprendeu algumas coisas, talvez a gente tenha que aprender a lidar com algumas coisas de maneira mais suave. E as mulheres, né, culturalmente, né, as pessoas que se identificam com o gênero feminino, talvez tenham que aprender a lidar com esse lado de propulsão. Vamos pensar assim, né? Ânimos e ânima são dois conceitos que estão sendo revisitados, né? Eu prefiro hoje, para tirar o caráter binário, o entendimento binário disso, aquilo que eu falei, né? Pensar naquilo que propulsiona e naquilo que recebe, né? Então a gente pensa dessa forma. Eu gosto de pensar dessa forma aí, né? Tenho conversado com algumas pessoas, né? Tentando entender, tentando ressignificar, né? Então assim, estamos em contato aí, estamos vivenciando a história no momento. E uma coisa, eu vou pedir para vocês não deixarem de assistir 2 vídeos meus, que são sobre o livro Presente e Futuro do Carl Jung, porque a gente está vivenciando um momento importantíssimo na história do planeta, onde alguns erros do passado estão começando a ressurgir. Então eu gostaria que vocês revissem 2 vídeos, né? O próprio Presente e Futuro, né, do Jung, e também revissem o vídeo, a live que eu fiz com a Andrea, né, com a Andrea Crispim, sobre justamente esse aspecto sombrio do presente e futuro. Então, se você digitar lá, canal Rodrigo César, presente e futuro, Jung, né, escreve com J, Jung, se você pegar isso, você consegue ter muita facilidade. Para quem está assistindo no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aliás, na descrição do vídeo também tem meu Linktree, na bio, né, do Instagram, né, Rodrigo César Psi, também tem o meu Linktree, onde você pode mandar um WhatsApp para mim, onde você pode agendar sua pré-consulta. Eu hoje trabalho com o modelo de pré-consulta, onde a gente senta ali por meia hora, 45 minutos, e a gente conversa sobre as suas necessidades, sobre a sua questão de transformação, e se estiver dentro do meu escopo de trabalho, a gente pode sim dar prosseguimento no processo terapêutico. Mas caso não esteja, eu certamente vou propor ali algum tipo de orientação de como você pode buscar orientação e auxílio psicológico, tá bom? Então, vou deixar esses 2 vídeos na descrição do vídeo aqui no YouTube. Comentem e curtam, gente. É muito importante as curtidas de vocês, Sunshines. Eu imploro que vocês curtam, que vocês comentem, que vocês compartilhem. Nem que você deixe só um coraçãozinho de comentário. Por favor, isso é muito importante, não só para mim, para o crescimento do canal. Eu estou na busca de tentar monetizar esse canal também, porque
eu mereço, né? Enfim, eu produzo conteúdo há bastante tempo, conteúdos de qualidade, com um pouco de deboche e um pouco de estar perdido, um pouco de caos também, porque enfim, temos que lidar com o caos também. Então eu produzo esse conteúdo, eu só peço que vocês deem like, compartilhem e comentem, porque isso vai me ajudar a monetizar o canal e enfim, eu também ser recompensado por toda a produção de conteúdo que eu coloco aqui, sempre com referência bibliográfica, sempre com conteúdo o mais original possível, né? E sempre bebendo ali nos estudos da psicologia analítica de Jung, tá bom? Lembrando que eu trabalho com psicologia clínica, atendimento psicológico e também supervisão para psicólogos que desejam de orientação, né, na abordagem da psicologia junguiana. Trabalho também com grupos de estudo e trabalho com essas questões todas de crise da meia-idade, depressão, metanoia, né? Então, estejam bem-vindos. Aliás, para quem estiver vivenciando um processo onde tudo está perdido, onde tudo parece que perdeu sentido, parece que está tudo desmoronando, tem uma live que é Nada Dá Certo, mas também tem o vídeo Metanoia, Crise da Meia-Idade. Então fica o convite para vocês assistirem sobre, tá bom? Quero agradecer a presença de vocês aqui, a participação de vocês. Gosto muito de estar com vocês. Em breve eu juro, eu prometo que eu vou começar a produzir vídeos exclusivos para o YouTube novamente, sem ser live e replicação de live. Mas eu preciso dar conta de produzir todas essas coisas para vocês, tá bom? Então, bora tomar um cafezinho? Num gole só. Eu adoro cafezinho mais frio, porque a gente sente melhor as notas do café, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde e, por favor, comentem e deem like. Tô mendigando? Tô sim, mas é importante, tá bom? Obrigado. Eu conto com vocês, gente, porque vocês que estão pertinho de mim, vocês que estão aí conhecendo mais, aproveitando do conteúdo produzido. Então, eu só peço isso, só peço a Deus um pouco de malandragem. Será que eu faço algum vídeo sobre letra da Cássia Eller? Comenta aqui embaixo. Beijo, tchau. Ah, e anotem os sonhos. Vocês vão dormir à noite? Anotem os sonhos. Levem para terapia os sonhos sonhados. E os sonhos que vocês têm para a vida. Beijo, tchau.